Hoje estamos com uma boa audiência nas redes sociais, irmãos. Glória a Deus. Saudamos aos irmãos do Facebook, do Instagram, também os do YouTube. O irmão Márcio já está ali atrás hoje. Dá um tchau para ele ali, para captar para o canal, que é onde está a nossa maior audiência. É no meu canal pessoal. Vamos para 11 mil inscritos, 11 mil pessoas. Há 3 anos eu recebido só a palavra de Deus. Pode se assentar. Só peço que equilibre. Tem que um sentar para cá. A Léo fica aqui. Isso, para equilibrar lá no vídeo, tá? Então, é um canal que fala apenas da palavra de Deus, amém? E nós estamos muito felizes por esse crescimento no Senhor. Com o Senhor é assim, irmãos. Desconfie daquela pessoa que com 1 ano de Instagram já está com 2 milhões de seguidores. Porque o diabo, ele é astuto. Existe a possibilidade de comprar seguidores. Eu mesma já recebi várias propostas. Mas com Deus é dia após dia. É tijolinho por tijolinho. Até que seja dia perfeito. Então eu peço que vocês abram suas Bíblias nessa noite em Apocalipse capítulo 3. E peço para ficarem sentados, porque nós vamos ler todo o capítulo. Amém? Então vai ficar um pouco, para não ficar cansativo, para a gente conseguir acompanhar bem o que Deus quer nos falar nessa noite. Apocalipse capítulo 3 fala das 3 últimas igrejas que estariam na terra para os eventos finais, que são arrebatamento, segunda vinda de Cristo, milênio e julgamentos. Julgamentos do livro do Cordeiro e do grande trono branco. O livro do Cordeiro, os salvos em Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus, amém? Que tira o pecado do mundo. E o grande trono branco, já preguei sobre isso, julgamento de todo aquele que não foi salvo em Cristo, que foi condenado ao inferno. Esses também serão julgados. Então, nessa noite, nós vamos entender o contexto. Se a gente for observar, irmãos, o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, ele segue uma ordem cronológica. Muitos não entendem, mas aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Amém? Então, no capítulo 1, ele faz uma apresentação. João tem a visão da glória de Deus, do próprio Jesus Cristo, que ele descreve que tem cabelos alvos como a neve, as suas roupas são de linho fino, ele tem um cinturão que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a mesma apresentação se repete na coxa de Jesus. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no capítulo 2 ele vem falando das 4 primeiras igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo e Pérgamo. Já no capítulo 3, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então vamos ler nessa noite. Agora, tá próximo aí, irmão? Vamos lá, vou orientando aqui o Márcio. Então, em Apocalipse capítulo 3 diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Então, perceba que Jesus manda um anjo para cada igreja, para cada fase da humanidade, uma igreja e um anjo, certo? Este anjo se revela para João, um dos apóstolos de Jesus. Caminhou com Jesus enquanto esteve em carne. Foi exilado na ilha de Pátimos, ali pela Grécia. E ali no exílio teve a visão, na minha opinião, a mais importante de toda a Bíblia. Porque somente sabendo das coisas que em breve irão acontecer, nós vamos poder pregar a verdade e assim poupar, como o apóstolo Paulo disse, alguns deles. Não são todos que vão ouvir. E os que ouvirem, não são todos que vão germinar essa semente em solo fértil. Amém? Amém? Mas nós estamos aqui
E ao anjo que foi incumbido para essa igreja de Sardes, Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então por que ele está falando aí no masculino? O povo de Sardes. Vocês, povo de Sardes, têm fama de quem vive, mas estão mortos. Você, igreja de Sardes, parece estar viva, mas você está morta. Então já começa com um balde de água fria, né? Imagina começar uma carta a uma igreja falando isso. É de acabar, né, irmão? É de acabar. E continua: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do nosso Deus, do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, muito importante, olha só, 2 palavras importantíssimas: obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento a Sardes, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Que hora é essa, irmãos? Os 7 anos de tribulação. Então Sardes é uma igreja que passará os 7 anos de tormenta, assim como Laodiceia. Amém? Amém. Versículo 4 em diante: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram nas suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O que isso quer dizer? Que nos 7 anos de tribulação, alguns, fica bem claro aí que é minoria, não irão negar o nome do Senhor Jesus, não irão receber a marca da besta e assim participarão do milênio. Mas muito provavelmente morrerão como mártires, certo? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Então depois a gente vai ver os pontos principais de Sardes. Vamos para a próxima igreja. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força. Somos nós aqui. Olha só, é um sábado à noite, irmãos, e estamos só nós, os obreiros da casa. Porque as pessoas estão preocupadas com zilhões de outras coisas, zilhões de outros interesses, eventos que nada têm a ver com o Senhor Jesus. Mas nós somos Filadélfia, porque mesmo com pouca força, guardamos a palavra do Senhor e não negamos o seu nome. Então ele diz aqui: mesmo com pouca força, você guardou minha palavra e não negou meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, mentem. Farei que se prostrem aos seus pés, Filadélfia, e saibam que eu amei você. Porque no passado, porque amei no passado, porque Filadélfia não estará mais na terra. Filadélfia já terá sido arrebatada. Então os que ficarem na grande tribulação, sinagogas de Satanás, saberão que Jesus nos amou. Por quê? Porque nos arrebatou e nos poupou dos piores 7 anos desde que Adão comeu do fruto. Aleluia. E agora ele complementa, porque a própria Bíblia explica a Bíblia. Visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também aguardarei, Filadélfia, da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Tribulação. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Que é a coroa da vida, a salvação. Então retenha. Nos últimos tempos eu percebi, desde que a gente fez a missão lá com os ribeirinhos, aumentou para cima de mim as pessoas chegarem até mim me pedindo algum tipo de favor. Então, querem a nossa coroa. Ontem fizemos oração de meio-dia aqui.
veio uma pessoa pela primeira vez, irmãos, tudo ela olhava. Se a gente ia para um lado, ela olhava, para o outro ela olhava, para trás ela olhava, para dentro ela olhava. Especulação, querendo a nossa coroa. Qual o segredo? Dalilas querendo o segredo de Sansão, mas nós não perderemos a nossa coroa como Sansão perdeu. Na verdade, na última hora, subentende-se que ele foi salvo, né? Porque Deus ainda utilizou da graça ali, naquele momento em que aquelas colunas caíram e destruíram o povo filisteu e ele foi junto. Mas ele se arrependeu ali no último momento. E é isso que a gente vê hoje, Dalilas nos cirandando para saber qual o segredo. Essa obra vai fazer 5 anos e nunca pediu um centavo de ninguém e nem aceitou. Amém, Jesus. Essa obra vai fazer 5 anos e nunca tolerou o pecado no altar. Aquela banda ali, ó, está vazia. Por quê? Porque é melhor louvar no playback do que colocar músicos corrompidos. Estamos guardando a nossa coroa. Isso é guardar a coroa. Checalabassúria de canto. Amém, Senhor. E continua, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Então percebam, a palavra deixa bem claro, a nova Jerusalém desce do céu. Amém? Amém. Então o que vai ter no céu? As bodas do Cordeiro. Logo em seguida, os 7 anos de tribulação, a terra vai ser toda destruída pelo governo do anticristo. A trindade satânica, já vimos várias vezes aqui, essa igreja está muito bem instruída. Quem é a trindade satânica? Diabo, anticristo e falso profeta. E então Jesus descerá do céu, aí sim a segunda vez que ele desce. A primeira em carne para morrer por nossos pecados e nos dar a salvação eterna. No arrebatamento ele não desce, lembrem-se, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 ao 18, ele encontra com a noiva nos ares, ele não desce. E aí em sua segunda vinda ele desce, e aí é que diz em Apocalipse capítulo 1, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o atravessaram com a lança. Quem são esses? Os judeus, o próprio povo dele que o rejeitou, vai ver e fala, as tribos se lamentarão perante ele. Vão ficar arrasadas, vão ficar desesperadas. Meu Deus, esse é o Cristo a quem crucificamos. Ele era o nosso Mashiach. Infelizmente, irmãos, a maioria vai enxergar isso tarde demais, né? Ou o suficiente para morrer por ele e ter uma entrada no reino milenar, que vai ser a reforma dessa terra pelo presidente Jesus Cristo. Jesus será o presidente da terra. Haverá este momento. E então ele vai governar junto com os salvos. Não só a noiva aqui em Filadélfia, como os remidos da tribulação. Os que vêm, vamos ver se lembram, alguns de Sardes, acabamos de ver, e quase nenhum de Laodiceia, que é a próxima que a gente vai ver aqui, certo? Porque Filadélfia subiu. Filadélfia participa da primícia, que são as bodas do Cordeiro. Aleluia. E encerra a carta a Filadélfia, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. E então vem Laodiceia, versículos 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras e sei que não és fria nem quente, Laodiceia. Melhor seria se você fosse fria ou quente. Assim, porque é morna, nem fria nem quente, estou a ponto de vomitá-la de minha boca. Foi a coisa mais asquerosa que uma igreja teve arquivada nas Escrituras contra ela. Jesus com vontade de vomitar, ou seja, coisa cheirosa é que não está subindo as narinas de Deus. Essa igreja é suja, essa igreja fede, o pecado dela chegou no limite para uma igreja se comportar aqui nessa terra.
de tanta nojeira, de tanta sujeira. Saibam que Laodiceia é toda igreja que registra como denominação para ser isenta de impostos e assim viver de dízimos e ofertas sem declarar, para poder roubar. Essa é a verdade. Isso fede as narinas de Deus. E ele fala nessa carta, ele deixa registrado. Você diz, Laodiceia, estou rica, adquiri riquezas e não preciso de nada. Templos lotados, estandes vendendo materiais dentro da igreja, indo contra o que Jesus falou em Mateus 21:13, a minha casa será casa de oração e não covil de ladrões. Fama de seus líderes, influência, honras nesta terra. Mas olha, o que essa igreja é para Jesus? Porém, você não reconhece que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega, nua. É uma igreja desprezível para Deus. Jesus não está mais nas denominações. Eu sei que isso é forte. Isso significa que ele só está aqui nessa igreja? Que nós somos os bonzões? Não. Há um povo que se reúne em fábricas de madrugada lá na Coreia do Sul. Você sabia disso? Para adorar o nome do Senhor Jesus, para pregar a palavra dele. Há um povo que se reúne em túneis subterrâneos. Glória a Deus. Em Israel, nas nações árabes, em sua maioria muçulmana, onde o evangelho é proibido. Há um povo de Filadélfia por essa terra espalhado. O povo que se cansou das nojeiras de Laodiceia e resolveu abrir o seu lar para ser a igreja do Senhor. Verdade, amém, Senhor. Nós aqui não moramos neste imóvel. Este imóvel foi algo que o Senhor nos deu. É próprio, nós não pagamos aluguel aqui. Aleluia, Senhor. A princípio foi uma empresa do meu pai. Mas hoje é a casa de oração. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Então existe Filadélfia espalhada pelos lares, pelas fábricas, pelos túneis. Amém, Senhor. Mas essa igreja não se cala. E ela expõe a nudez de Laodiceia. Eu te dou um conselho. Versículo 18. Compre de mim ouro refinado, Laodiceia, no fogo, e você se tornará rica. Compre também roupas brancas e vista-se, porque a sua nudez é vergonhosa. Vista-se para cobrir, porque é vergonhosa a tua nudez, Laodiceia. E compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Lembre-se, ela está cega, nua e pobre. Repreenda e disciplina aqueles que amo. Por isso, seja diligente. O que é diligente? Apressa-te. Apressa-te, porque o tempo se finda. E arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Então, irmãos, qual é a lição? 3 igrejas permanecem na terra agora no fim. Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Coloquei 4 aqui, mas são 3. Então, essas igrejas, elas precisam escolher agora. Porque as 3 estão na terra, porém só uma será arrebatada, só uma não experimentará a morte. Esmirna foi uma igreja que não recebeu nenhuma advertência do Senhor Jesus, porém ela experimentou a morte. Jesus deixa bem claro lá em Apocalipse 2, quando fala a Esmirna: alguns de vocês serão mortos, mas sejam firmes. Porque quem morrer pelo meu nome não experimentará a segunda morte. Qual é a segunda morte? É o inferno. Amém? Então essas 3 igrejas permanecem na terra.
Só que Laodiceia já se prepara para o governo do anticristo e muito provavelmente receberá a marca da besta. Por quê? Porque é uma igreja acostumada com luxo, é uma igreja acostumada com dinheiro fácil. Então, como que ela vai viver nos 7 anos de tribulação sem poder comprar ou vender? Porque quem não tiver a marca nos 7 anos não vai conseguir comprar ou vender nada. Vai passar fome, vai ter que dormir cada dia num lugar, vai ter que viver se escondendo. Acabou o glamour, igreja. Acabou o glamour nos 7 anos. Amém, Jesus. Já Filadélfia sobe e não experimenta nem a morte, nem o governo da trindade satânica. Mas Laodiceia e a maioria de Sardes, sim. Quantos vocês estão entendendo? Vamos provar na palavra. Veja lá, Apocalipse 3, verso 4. Perdão, somente o verso 4. Apocalipse 3, 4 diz: no entanto, em Sardes tem alguns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois serão dignos. Então, o que a gente presume? Poucos, pouquíssimos ainda irão se manter. Agora estão mortos. Agora tem cara de que vive, às vezes até tem cargo na igreja. Regente de coral, evangelista, missionário. Mas só que para Deus está morto. Não tem fogo, não tem chama. Tanto que o que ele fala para essa igreja lá no começo? Ele se apresenta a Sardes como o homem que passeia pelos 7 candelabros. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, não tem unção, o fogo se apagou. Só parece viva, tem tanta... A gente vê mulheres, homens, né, tão bonitos por fora, bem arrumados. Eu mesma gosto de estar sempre bem arrumada. Sempre fui vaidosa, isso desde criança, irmãos. Com 13 anos eu lembro, as minhas amigas estavam fazendo vôlei, basquete, eu já estava na musculação, puxando o ferro, usando ácido no rosto, com 13 anos já. Então, Deus soprou isso em mim, desde o ventre da minha mãe. Para quê? Para tomar o lugar dele? Para eu me achar melhor do que os outros? Não. Mas para eu usar isso a meu favor, para ganhar almas para ele. Aleluia. Para que as pessoas vejam um Jesus na minha vida que se manifesta de forma organizada, de forma limpa, de forma cheirosa. Amém, Jesus. Então, muito pouco, só que eu estou viva. O meu coração está em Cristo, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, eu vou reluzir de verdade o Espírito de Deus. Eu vou passar vida entre os mortos. Não é os mortos que estão no caixão, na sepultura, os mortos espiritualmente. Esses de Sardes, que parecem vivos, mas estão mortos. Amém, irmãos? Em Apocalipse 3:10, temos a prova de que uma só igreja será poupada. As 3 estarão na terra na hora do arrebatamento, mas apenas uma sobe. Não é um templo físico, já falamos sobre isso, Filadélfia. É um sistema do corpo de Cristo. É como se fosse o sangue que corre nas veias. Se a gente perder todo o sangue, a gente morre. Então, Filadélfia é o sangue que corre no corpo de Cristo. No sangue está a vida. Amém, Jesus. E quem é o pão da vida? Jesus. A palavra de Deus, a qual nós estamos agora aqui estudando. As minhas pregações são como estudos. Porque Deus me levantou assim. Para a honra e a glória dele, eu vou obedecer até o fim. Amém. Não me importa o que falem, ninguém vai me parar. Amém. Como Paulo disse, nem a morte, nem os principados. Amém. Porque o viver é Cristo, né? E o morrer é ganho. Então, se eu morrer é um ganho, eu sempre digo.
Se eu morrer agora, amém. Que beleza, sabe por quê? Porque eu estou salva. Eu não vou experimentar a segunda morte. Eu já só vou aguardar o arrebatamento. Agora, se Deus me deixou na terra é para algum propósito. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, Apocalipse 3,10 nos prova: visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também aguardarei em Filadélfia, da hora da provação que está para vir, para pôr à prova os povos da terra. Amém. Filadélfia não passa, vai direto das bodas do Cordeiro para o milênio e Nova Jerusalém. Uma observação sobre o reino milenar. Terão cargos, amém, irmãos? O reino milenar, ele terá cargos. Quando um presidente assume o controle de uma nação, ele designa o quê? Cargos. Fulano vai ser o ministro de não sei o quê, fulana vai ser a ministra de não sei o que mais. Assim será no milênio. E Filadélfia terá privilégios? Sim. Por quê? Guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Então terá privilégios. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Em Apocalipse 3, versos 19 e 20, uma chamada, uma última chamada à igreja de Laodiceia. A que mais recebeu, eu quero falar exortação, mas eu acho que ainda é bonito a exortação, gente. O certo seria mesmo esculhambação. Que mais recebeu esculhambação, também recebeu uma chance. Porque Deus é bom. Amém. Deus, ele tenta te salvar até o teu último suspiro. Aleluia. Agora, ele não pode influenciar na tua escolha. É você quem escolhe céu ou inferno. Amém, Deus. Marca da besta ou marca do cordeiro? Cordeiro. Eu escolho a marca do cordeiro. Nós aqui. Aleluia. Mas ele fala, versos 19 e 20, repreendo e disciplino aos que amo. Por isso seja diligente, já vimos que seja rápida, pois o tempo acabou. E arrependa-se, eu estou à porta e bato. Se alguém, condição, se alguém ouvir a minha voz. Alguém? Se alguém ouvir a minha voz, é sinal que quase ninguém vai ouvir dessa igreja. Pouquíssimos ou nenhum. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é porta de quê, gente? Coração. Porta é do coração. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a ceia remete a quê? Bodas. Então, se arrepender agora, ainda ceará nas bodas. Olha só. Amém, Jesus. Como muitos que nos assistem nessa hora que já romperam, na verdade muitos não, poucos, melhor dizendo. Mas nós temos exemplo de pessoas que romperam com denominação e nem moram aqui em Belém do Pará. Amém. E estão seguindo a nossa obra pela internet, fazendo cultos nos lares, explicando às outras pessoas sobre o que Jesus fala de Filadélfia, qual é a ideia principal da igreja de Filadélfia. Qual é a condição para ser Filadélfia? Já temos formado um rebanho de longe. Poucos. Acho que não dá nem 5. Nem nos dedos de uma mão. Mas um com Deus é a maioria, né, irmãos? Então, glória a Deus. Então ainda terá chance. Mas se abrir a porta, se abrir o coração, na tribulação, Laodiceia não aguentará a escassez de conforto e alimentos, além da extrema perseguição, e vai acabar recebendo a marca, carimbando sua ida definitiva ao inferno. Ou seja, o tempo para essa igreja se arrepender é agora,
é urgente, é já. Qual é o resumo dessa pregação? Arrependam-se e rápido. Não tem mais 10 anos para se arrepender. Não dá mais para aplicar aquele discurso: ah, mas eu ainda nem abri minha empresa, ah, mas eu ainda nem tive filho, ah, mas eu ainda nem casei, ah, mas eu ainda nem passei no concurso. Não dá mais. Acorda, acorda. Diligência, rapidez. Não há mais sinais para se cumprirem. O fim é agora. O fim é já. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. A geração da figueira, que é Israel, completou 70 anos em 14 de maio do ano passado, 2018. Este ano vai para 71. Uma geração para os judeus de Salmos 90 a 10 é de 70 a no máximo 80, porque como diz lá em Salmos 90 a 10, 80 já é enfado, já é cansativo. 70 a 80 anos para que todas essas coisas se cumpram, diz lá em Mateus 24, acho que é o verso 32 ou 33. Que coisas são essas? Arrebatamento, 7 anos de tribulação e milênio. Depois é julgamento. Ainda haverá chance nos 7 anos de tribulação? Sim, mas não recebendo a marca, o que implica, você vai ter que dar a sua vida por Jesus. Você vai ter que ver o seu filho morrendo na sua frente, porque o governo do anticristo vai invadir a sua casa e vai chegar lá com o bip que bipa se tem a marca e vai aparecer lá que você não tem. Então eles vão falar o seguinte: ou recebe ou eu vou matar todo mundo na tua frente aqui. Tá a tua mulher, tá o teu filho, tá o teu cachorro? Ah, não vai receber? Mata todo mundo ali na frente, deixa só o pai ali. Ou deixa só a mãe. A nossa marca tem que ser o 777, né? Isso é espiritual. Não diz na Bíblia. O que diz na Bíblia é o 666. E essa é a marca da besta. Então não fique, você não vai conseguir muito provavelmente. Eu assumo as minhas falhas, a minha pequenez diante de 7 anos de tribulação. Talvez eu não aguente. Então, abre a porta desse coração, Shekalabassúria de canto e deixa ele cear contigo nessa noite. Vamos ficar de pé. Eu já estou concluindo nessa noite. Deixa ele entrar. Adquira a vida e não morte. Não precise da morte para entender, para ser salva. Filadélfia é uma igreja que entendeu por amor. Glória a Deus. Filadélfia é uma igreja que não precisou viver coisas terríveis que Sardes e Laodiceia viverão nos 7 anos de tribulação. Filadélfia não precisará experimentar o governo do anticristo. O acordo de paz entre árabes e judeus já está em pleno andamento. A qualquer momento ele vai ser selado. E quando isso acontecer, vai se cumprir o que dizem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, quando todas essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque próximo está a redenção de vocês. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. As negociações estão a pleno vapor. O anticristo só aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? Amém. Os filhos de Deus serem arrebatados, serem poupados por aquele que é maior do que tudo, que é Jesus Cristo.
A ele foi dado o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Abaixou menechas, cheira lá, pleno vapor. Filadélfia está viva, mesmo com pouca força. Filadélfia não nega o nome do Senhor. Filadélfia é um sistema amoroso, organizado, mas que não tolera o pecado, não tolera a corrupção na casa do Pai. Cheira lá, basúria, calabá, soire, alamandras. A cada um aqui, Deus, nessa hora, oferece um direcionamento específico. Levante suas mãos. A ti diz o Senhor. Organiza o que precisa ser organizado. Te coloca na brecha mesmo sem saber o que vai ser. Quando Deus mandou Maria encher as odres, Ele não garantiu. Ele disse: enche as odres. Mas olha, deixa eu te falar, mulher. Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, eu não te dou garantia de nada que o Pai vai fazer. Amém. Porque ainda não é chegada a minha hora. Chega lá, basúria de canto, e era lá, mas ela teve fé. Ela não esperou nada em troca, porque ela sabia que Ele era o autor do milagre da vida. Que Ele era o vinho melhor, aquele que lava as nossas vestes. Porque o vinho representa o sangue de Cristo. Enche essas odres até a boca. Até a boca. E depois tu vais ver. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Há uma caneta de ouro que Deus já entregou na tua mão. Glória a Deus, eu recebo. Eu sei que tu lembras desse dia. Amém. Diz o Senhor. Amém. Aleluia. E com essa caneta, escreve. Esse diagnóstico é vida. Amém. Esse diagnóstico é salvação. Eu creio. Esse diagnóstico é cura. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus, me unge, Senhor. assina com essa caneta. Aleluia, E determina. Porque o Senhor te diz: tudo que determinares na terra será determinado no céu. Eu te dou autoridade. Eu te dou autoridade para selar decretos. Decretos de vida. Onde o diabo disse que é tempo de morte. Cheira lá, basura. Aleluia. Pega o manto e faxina a tua casa. Amém. Verdade. Glória. Sai faxinando com o manto. O manto é a unção. Muitos dizem que tu não tens idade para ter entendimento, mas farei eu com que pasmem. Cheira Aleluia, Senhor. Glória a Deus. o conhecimento do santo recebe nessa noite. A unção do santo de Deus, Santifica Deus. com água e com fogo. Amém, meu Pai. A água que lava tudo que não presta. O fogo que purifica tudo que é precioso. O sangue que te protege de toda obra maligna, do alto da cabeça até a planta dos pés. Lá no candomblé, um dia eles falaram de ti: esse é meu, esse é consagrado a mim, mas o Senhor te diz: tu és meu. Ninguém toca no que é meu. Ninguém toca no que é meu. Aleluia. Sou Deus, ciumento, zeloso, que protege os meus, que quebro até a terceira e quarta geração de maldições, diz o Senhor.
Nessa noite, o Senhor te fala uma palavra, te alinha e não olha para trás. Eu vejo como se tu estivesse numa corda bamba, só tem um fio. Só é um fio ali, é um fio. E tu começas como caminhando e te equilibra para não cair, porque um vacilo é queda. Mas o Senhor te coloca equilíbrio. Não desviará os seus pés nem para a esquerda e nem para a direita. Nem para trás, mas somente para a frente, para o alvo. Amém. O alvo é Cristo. Amém, Deus. Continua caminhando. A linha está fina. Parece que vai cair. Mas sou eu, teu Deus, que te diz. Amém. Tu estás firme. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor te envolve com um Glória a manto Deus, vermelho. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Muitos invocaram Glória, glória, glória. a dama de vermelho, uma falange de pombagira para tomar conta da tua vida. Mas nessa noite esse manto vermelho é o do sangue de Cristo Jesus. Ele prevalece. A esquerda perde nessa noite. A esquerda chora e lamenta. Cheira, lava, canta, lava. Não te admires se numa hora de extrema intimidade alguém manifestar um demônio e começar a rir dizendo que tu és dele. Nessa hora Deus te dá autoridade. Diga: eu sou de Jesus Cristo e o meu chamado será para ele. Batizo-te eu com fogo para que aguentes o peso que vem. Aleluia, Jesus. Eu preciso, Senhor. No lugar do peso do diabo, o peso de minha glória. O peso de minha glória. Para suportar. Para suportar. Nessa noite ele quebra o odre velho. Rabachúria canta rabacho. Ele quebra o odre velho, porque vinho novo em odre velho quebra. Recebe de volta tudo que o diabo tentou te roubar. Recebe de volta o fogo na tua vida. Não olha, não olha, não olha pro que diz o homem, pro que diz o inferno. Olha pro que Deus diz a teu respeito. Ele te dá uma unção de fogo. E esse fogo é maior do que tudo. Esse fogo vai te fazer forte. Esse fogo vai te fazer sapatear. Em nome de Jesus. Recebe uma autoridade de restauração. Muita gente diz: ah, Deus não tem nada para essa. Essa aí, coitada. Mas o Senhor te diz: sou eu que sei os planos que tenho a teu respeito. Planos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejas. Recebe paz. Toda confusão, toda Babel é quebrada nessa noite. Cheira lá, basura, canta lá, era lá, toda confusão fora. Começa a entender tudo nessa noite. Renovação da mente, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Recebe um renovo na tua mente. Recebe uma unção de guerra. Guerreia. Olha, mas essa guerra não é contra a carne, não. Nem o sangue. Mas é contra principados invisíveis. Muitas vezes tu dizes: como eu posso acreditar no que eu não vejo? Mas Deus te diz: o inferno é real, assim como o céu. E para ti tenho eu escolhido o céu e levar almas para lá. Rabachou, menechasteira, labassuri, canta laeira, labassou. Acredita. Não temas, creia somente. Eu te vejo como um general, como um capitão que lidera. Lidera o rebanho. Mas esse rebanho só vai te obedecer se tu tiveres um cajado de fogo nas mãos.
Recebe esse fogo nessa noite. Purifica, purifica. A principal veia do corpo dele, Jesus. Injeta o teu sangue agora. Checalabassúria de canto. Checalabassúria de canto. Checalabassúria. Injeta o sangue e o fogo. Porque estás abatida a tua alma. Sou eu, Senhor, que sei. Eu já estou providenciando. Já estou providenciando outras línguas, outros povos. E daí que tu não sabe falar? Eu posso te dar. Eu posso te dar o entendimento, a interpretação. Eu posso usar os meus intérpretes a teu favor. Como o rei Assuero disse a Esther, qual é a tua petição? Até metade do meu reino eu te dou. Pede, será dado. Entra pela porta. E quando tu entrar, eu te vejo olhando para o chão e não tem chão. Porque é espiritual. É gasoso como uma nuvem, não se pode tocar numa nuvem. Podes compreender? Mas quando tu abres essa porta, te joga. Porque onde não tiver chão, onde não tiver gravidade, eu te farei flutuar. A todo que nos assiste nessa hora, recebe renovo, recebe entendimento. Muitos vão dizer, nunca te vi falar assim. Você que está aí, você que está aí, você que está aqui, nunca te vi falar desse jeito. Quem é que está colocando essas coisas na tua cabeça? Digas, o Cordeiro de Deus. Ele me vê e me aprova. Rela de calabaias. Cheira labaçúria. O Cordeiro que venceu a morte me ungiu, me enviou, e eu não vou olhar para trás. Ao público da internet, Deus diz, não olha para trás. Para que não vires estátua de sal, como a mulher de Ló. O que passou, passou. Agora é tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Rela babababasúria. Cheira magesia. E Deus também fala ao cinegrafista dessa noite. Márcio, eu te conheço. Eu te chamo pelo teu nome. Eu tenho as minhas formas de falar, de agir. E para ti eu digo, não resista ao meu chamado. Eu sei que tantas vezes eu já te chamei e tu sempre estiveste ocupado com outras coisas, sempre tão ocupado, não é? Mas o tempo virá na tua vida. O tempo em que tu encontrarás o equilíbrio perfeito entre a tua vida humana e a tua vida espiritual. Recebe uma balança nessa noite. Recebe uma balança que equilibra a tua vida humana e a tua vida espiritual. Senhor, coloca o equilíbrio perfeito. Perfeito, recebe. Cheira lá, basúria, campanheira, lá, tchê. A magesia de canto. E pra minha vida, diz o Senhor, eu coloco de ti eu coloco pra ti, melhor dizendo, uma porta aberta. Que ninguém pode fechar.
Eu sei que tu tens me perguntado, e agora, Senhor? Ao mesmo tempo que a obra cresce, diminui, Pai, os ceifeiros, Senhor. À medida que a obra cresce, eu olho para um lado, para o outro, não vejo ninguém. Mas eu quero te dizer que a tua fé te trouxe aprovação. Eu achei graça perante ti, mulher. Vou eu te restituir. Para que saiba que não és tu que fala, eu profetizo para ti mesma. Da tua boca sai a minha voz. E isso ninguém pode impedir. Ninguém. Muitos já têm visto. Mas é humilhante demais admitir que tu tens a vida de Deus. Ai, não aguenta. É demais pro orgulho ferido deles, filha. Esse choro não é teu, mas é meu, como eu quero salvar. Mas eles precisam quebrar o orgulho, precisam descer no Jordão. Eu acho favor em ti. E para mostrar que eu sou Deus na tua vida. A partir de semana que vem eu te darei um sinal. Um sinal claro que só eu sou Deus na tua vida. Um sinal que a tua promoção chegou. Um sinal que o meu tempo se cumpriu para te abençoar. Senhor, obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada por ter trazido aqui somente para quem tu querias falar. Tanto na internet como fisicamente. Eu te agradeço por cada vida aqui essa noite, porque esses são os teus eleitos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor também fala que vai colocar sonhos nessa madrugada em 3 pessoas aqui. Um homem e 2 mulheres. Este sonho vai confirmar tudo o que aconteceu aqui essa noite. E vai mudar o rumo da pregação de vocês. São 3 pessoas que já pregam nesse altar. Vai mudar o rumo. Eu creio. Aleluia. Vai trazer maturidade, vai trazer vida. E acima de tudo vai trazer salvação. Aleluia, aplauda o nome do Senhor.